Hoje, irmãos, nós estamos nessa série, a Igreja de Cristo. E agora à noite nós vamos falar dentro do tema, aquele que nos fez igreja. E nós estamos aprendendo, começou a semana passada, e nós temos aprendido dentro da palavra de Deus que a igreja, na verdade, não são as quatro paredes. A igreja é quem? Diga, eu sou a igreja. E nós somos a igreja. Amém, irmãos? Nós somos essa igreja. As quatro paredes é o templo onde a igreja se reúne. Então, o Senhor separou esse lugar para a gente, como igreja, congregar. E quando a gente se reúne, irmãos, vocês não sabem o poder que há quando a igreja se une. Quando a igreja se une para adorar, para participar da ceia, para orar, é um mover muito grande no céu e o inferno fica paralisante. Eu falei a semana passada, eu ministrei pela manhã, e eu dizia que o inimigo não importa que a gente venha na igreja, que a gente seja um pedinte no altar, só pede para Deus. Mas o que incomoda o diabo é quando eu entendo no meu espírito que eu sou a igreja. E eu saio da minha casa com essa convicção, eu estou indo para o templo, como igreja, para me unir com outra igreja e abençoar outra igreja. Aleluia! O inimigo, o inferno quer que a gente seja consumidor e não distribuidor. Então diga, eu sou um distribuidor da graça de Deus. Amém? Diga, eu recebo e derramo. Diga, eu recebo e derramo, porque eu não sou represa. Diga, eu não sou represa, eu sou uma fonte. Aqui não tem água parada. Diga, água parada, mesmo que seja limpa, dá dengue. Água parada, não é isso mesmo? Mesmo que seja limpa, dá dengue. Dá uma olhada para o seu irmão se ele é água parada. Não, irmãos, não é para encarar assim, né? Para disfarça. Só dá uma olhadinha, filho. Porque tem que transbordar. Diga glória a Deus. E aí, nós vamos abrir a palavra em primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Que texto maravilhoso esse. 1 Pedro 2, 9 e 10. 2, 9 e 10. Estão comigo? Então vamos, 9, né? Diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Não, você não entendeu, eu vou ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita. Meu Deus, isso aqui, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? Para viver aí de qualquer jeito? Não, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que lindo, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora, mas agora, o que a gente é, igreja? Povo de Deus. Antes nós não tínhamos misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. Levanta sua mão e diga, eu sou fiel, eu sou importante, eu sou povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, com um chamado, anunciar as grandezas do meu Deus. Diga, antes eu não era povo, mas agora eu sou povo, mas não é qualquer povo, é povo do Senhor. Antes eu não tinha misericórdia, mas agora eu tenho misericórdia.
A igreja é o povo eleito, separado e transformado por Deus para refletir a sua glória ao mundo. É isso que nós vamos aprender nesta noite, que nós somos o povo eleito, separado, transformado por Deus. Por Deus, quem nos transforma, quem nos chamou, quem nos separa é Deus, para que a gente possa refletir a glória dele nesse mundo. Quando nós olhamos ao nosso redor, irmãos, nós estamos percebendo que muitas instituições humanas estão em colapso. Muitas instituições, família, política, muitas instituições estão realmente sendo deterioradas, falidas, mas há uma obra que Deus mesmo está edificando, é a igreja. Levanta sua mão direita, nada vai te corromper, nada vai te deteriorar, você não vai entrar em colapso, porque você é igreja, eu sou a igreja, e Deus está nos edificando. A igreja não nasceu da vontade do homem, mas na eleição divina. Ela não vive pelas estruturas deste mundo, mas pela presença do Espírito Santo. Falei aqui a semana passada de um irmão, de uma irmã que queria levar um vizinho, um amigo na igreja, e ela então convidava o amigo, e ela dizia: amigo, vamos comigo à igreja, e ele dizia: eu não posso, eu estou lendo um livro. Mas ela não desistiu, diga: eu não desisto. E ela foi e convidou de novo: amigo, vamos comigo na igreja. Ele falou: hoje eu não posso, eu estou lendo um livro. Ela desistiu? Não, porque a igreja de Jesus não desiste. E ela foi de novo: amigo, vamos à igreja comigo. E ele diz: eu não posso, eu estou lendo um livro. Mas ela não desistiu. E um dia ela chegou e falou: amigo, vamos comigo na igreja. Ele falou: hoje eu vou. Diga glória a Deus. Enquanto eles estavam indo para o templo, essa irmã então persistente, que é o nosso caso, ela olhou para ele e falou: amigo, me desculpa a curiosidade, mas que livro que você estava lendo que não permitiu que você viesse comigo na igreja? Eu estou te convidando há tantos anos, há tanto tempo, né? Tantos meses, tantas semanas, eu estou te convidando e você não vem. Qual o livro que você estava lendo? E ele falou: o livro que eu estava lendo era a sua vida. Sabe por quê, amados? Porque a igreja não nasceu da vontade do homem, mas ela nasceu da eleição divina. Ela não vive nas estruturas desse mundo, mas pela presença do Espírito Santo. Aquele rapaz estava conferindo se aquela pessoa estava chamando ele para a igreja porque ela tinha o Espírito Santo, porque ela era de Deus, ou se era de boca para fora. E ele ficou muito tempo observando ela, observando o jeito dela falar, observando o jeito dela tratar as pessoas. A igreja de Cristo é uma igreja educada. Diga: eu sou educado. A igreja de Jesus é uma igreja alegre. A igreja de Jesus é uma igreja que passa pela prova, declarando: o meu Deus reina, o meu Deus reina. Não estou vendo nada, não estou entendendo nada, mas o meu Deus reina. Ele ficou muito tempo observando, e eu falei aqui com os irmãos que essa história vem ser confirmada pela palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos, Gálatas, onde ele diz que nós somos a carta viva de Deus na terra. Tem pessoas que não lê Bíblia, mas lê a minha vida e a sua vida. Sabia disso? Tem pessoas que não conhecem nada da Bíblia, vai conhecer Jesus através da minha vida e da sua vida. E hoje nós estamos aprendendo que a igreja não é uma invenção humana, ela é uma criação gloriosa de Deus. E aí eu trago a primeira frase: aquele que nos fez igreja, nos fez. Vamos ler juntos? Aleluia. Aquele que nos fez igreja, nos fez para algo maior.
Então nós vamos entender que o apóstolo Pedro está dizendo, nessa leitura que a gente fez, que Deus nos escolheu para Ele. Meu querido, você é um escolhido para Deus. Quando a enfermidade atacar o seu corpo, a sua casa, levanta como igreja e declara: eu não fui escolhido para carregar a enfermidade, Deus me escolheu para Ele. Aonde está isso? Na palavra, 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10, é isso mesmo, isso, versículo 9 e 10, você foi escolhido para Deus. A identidade da igreja começa na eleição graciosa de Deus, que nos chamou das trevas para a luz. Sabe onde nós estávamos, irmãos? Nós estávamos nas trevas, e Deus foi lá e nos chamou das trevas para a luz. Não há trevas em você. Não deixe, irmãos, a mente para nós. E o primeiro ataque que o inimigo faz para inibir a nossa fé é na nossa mente. Então nós precisamos vigiar. Esse pensamento, ele está gerando fé, esse pensamento está gerando ânimo, ou esse pensamento está causando depressão em mim, está causando tristeza em mim? Então, se não está vindo de Deus. Se esse pensamento está causando angústia em mim, não é de Deus. Eu fui escolhido para Deus, diga aleluia. Nós somos geração eleita, diz a palavra, mas vós sois a geração eleita. A eleição não é baseada em méritos humanos, mas na soberania divina. Não é porque eu sou a tal, não é porque você é a tal, é porque Deus, na sua soberania, olhou para mim, olhou para você e se apaixonou. Sabe aquela canção? Oh, porque Deus me ama, eu não posso explicar. Ninguém me ajuda, não? Está sem gravado, irmãos, me ajuda aí. É da harpa. Oh, porque Jesus me ama. Está tudo fora do tom, mas é isso aí. Entendeu, irmãos? Oh, porque Jesus me ama. Eu não sei explicar. Tem nada a ver com roupa, não tem nada com intelectual, não tem nada em mim. Ele achou graça em mim e Ele mandou Jesus para me resgatar das trevas para a luz. E Ele é apaixonado por mim. Fazer o quê, né? Aceita que dói menos. Aceita. Aceita, irmão. Aceita, não fica procurando explicação. Mas não sei por que Deus ama a Thaís, não sei por que Deus ama a Edna, não sei por que Deus ama o Paulo César Martins. Para de procurar explicação, se derrama nesse amor, aleluia. Como um pai que adota um órfão, Deus nos escolheu antes de sabermos o seu nome. Compreender esse chamado, irmãos, nos dá segurança e humildade. Compreender que foi Ele que me elegeu, foi Ele que me escolheu, vai me dar segurança e humildade. Eu não tenho, amados, nenhum de nós aqui, glória a Deus por isso. Nenhum de nós aqui é apto para bater no peito e falar: sabe por que Deus me escolheu? Eu sou. Glória a mim, viva eu, aleluia a mim. Nenhum de nós. Nós fomos escolhidos porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é fiel. Tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver conosco. Isso nos dá o quê? Segurança e humildade. Segurança porque eu posso dizer para o inimigo, porque o inimigo vem, sim ou não?
Ah, mas será que você é escolhido mesmo de Deus? Duvido. Pastora é empolgada daquele jeito mesmo, você vai acreditar? Ela pula, ela grita, ela fala, mas aquilo é só empolgação. Você é escolhido, Larissa? Cai na real, nunca que Deus ia te escolher. Oi? É nessa hora que você tem a segurança. Ele me escolheu não porque eu sou, Ele me escolheu porque Ele é. Isso nos dá segurança, autoridade e humildade. Humildade, irmão Emerson, que eu não preciso ser maior que você. Eu não preciso zombar de você. Eu não preciso te julgar. Eu não preciso te colocar, te diminuir. O mesmo Deus que me escolheu, escolheu você também. Olha que coisa chique, irmãos. Pode aplaudir que é verdade. E aí eu trago a segunda frase: a eleição de Deus apaga o orgulho e acende. A eleição de Deus apaga o orgulho. Quando eu penso em me exaltar, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi no terceiro céu. Tem esse primeiro que a gente vê, né? Tem o segundo, onde são formadas as nuvens. Eu não sou professora, né? Então não vou me arriscar a falar muito, não. E tem o terceiro céu, onde são as batalhas espirituais, o mundo espiritual. Ele foi até o terceiro céu. O homem não era fraco, não. Abriu não sei quantas igrejas. O apóstolo Paulo era o cara. E ele falou, mesmo assim, eu não posso me exaltar, porque a graça de Deus me fortalece. Então a eleição de Deus, ela apaga o orgulho e acende a gratidão. Nós temos que ser gratos, amados. Acorda toda manhã como um eleito, aleluia. Acorda toda manhã como alguém que tem um alvo, tem um chamado, tem um grande amor, tem um Deus forte cuidando de você. Segundo, nós somos chamados das trevas para a luz. Diga glória a Deus. Deus nos chamou das trevas para a sua não é qualquer luz, não. É a maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Estávamos na ignorância. Trevas significa ignorância. Estávamos na ignorância, na escravidão do pecado, mas fomos libertos pela graça. Por isso que a canção diz, eu não sou mais escravo, mas eu sou filho, a graça me alcançou. Ah, irmãos, nós somos um povo que vive na luz, e deve odiar as obras das trevas. Nós somos da luz, e quando você odeia as obras das trevas, está tudo certo com você. Por que eu odeio, pastor, o pecado? Por que eu odeio tal atitude que não agrada a Deus? Está tudo certo com você, porque você é da luz. E a luz resplandece em você, e você não se perde mais no meio das trevas. Diga glória a Deus. Aí eu trago a terceira frase. Quem foi chamado para a luz não pode brincar com as trevas, nem pensar. Quem foi chamado para a luz não pode brincar com as trevas. Não pode brincar com piadas indecentes. Não pode brincar com vestimentas que não agradam o Senhor. Não pode brincar com fofoca. Esse dia eu fui fazer uma brincadeira lá em casa. E a Naíli desde pequena é violenta, né? O que ela não aprova, ela já te corta na hora, né? E eu tô conversando, eu soltei uma brincadeira assim, e ela falou, mãe, nunca mais só fala isso. Eu estou brincando, filho. Mãe, não pode, isso não é brincadeira. E depois eu fui refletir, irmãos, e ela estava certa. Porque o inimigo não quer nem saber se é brincadeira, se está dentro de casa ali, né? Estou aqui com a família, não tem importância não. Tem sim. O inferno, ó, pega aquela palavra, para depois lá na frente se confirmar ou fazer o mal. Quem está entendendo? Quem concorda? Não faz sentido isso? Então vamos vigiar nossas palavras, porque quem é chamado para a luz odeia as trevas. O salmista Davi diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos.
O salmista Davi, ele não tinha essa mensagem aqui, de que ele era igreja. Ele não foi favorecido com essa verdade como nós estamos sendo. Mesmo assim ele dizia, em um dos salmos, eu fiz aliança com os meus olhos. E eu não vou colocar nada mal diante dos meus olhos. Filmes violentos, pornografia. Irmãos, a igreja de Jesus não compactua com isso. Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Eu não posso participar da mesa do Senhor e da mesa lá do mundo. Pastora, mas eu não dou conta. Levanta sua mão direita. Nós temos um amigo. Nós temos um conselheiro. E hoje eu estava lendo, Jó falou assim, olha, eu tenho, fica com a mão levantada. Jó falou assim, eu tenho um conselheiro nos céus. Eu tenho um amigo conselheiro que me ajuda. Esse amigo é quem? É o Espírito Santo de Deus. É o querido Espírito Santo de Deus. Aleluia! Pastora, só não tem fraqueza, irmão. Quem não tem fraqueza já pode, já está com a Aurélia, né? A Aurélia. Já está casadinha, pode ir embora daqui, vai correndo, está prontinho. Até nós sermos arrebatados para a glória eterna, nós vamos ter que lutar com as fraquezas. E quem vai nos ajudar a dizer não para as fraquezas? Só o querido Espírito Santo. Porque tem fraqueza não. Toda fraqueza é boa demais. É bom demais. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você cai igual um patinho. Porque a nossa carne não está preparada para viver o espiritual. A nossa carne, diz Jesus, ela é... O que Jesus falou? A carne é fraca. Ah, pastor, minha carne é fraca. Oh, você sabe que ela é fraca. Então coloque ela no lugar dela. Como? Fortalecendo o seu espírito. Conversando com o querido Espírito Santo. Querido Espírito Santo, olha aí a fraqueza de novo. Querido Espírito Santo, me ajuda. O que eu faço? Vem cá, vem cá. Vem cá, pega na minha mão. Me orienta. Sai fora. Falei com uma pessoa esses dias que eu estava orientando. Falei, amada, quando você não estiver dando conta do ambiente ali, afasta, sai. Não, pastor, mas me dá vontade de matar, de gritar. Falei, tudo bem, isso é lícito, mas não te convém. Então você vai para um lugar e se tiver um som lá, você aumenta o som, fecha a porta e dá uns brados de aleluia, dá uns brados bem forte, glória a Deus, pisa no Satanás, chora, faz o que você quiser lá. Depois você sai plena. Rapaz, está tudo bem? Onde nós paramos mesmo? Isso é um exercício. Deus vai te dar a estratégia, diga glória a Deus. Talvez a estratégia que Deus me dá não é a mesma que Ele te dá, mas Ele dá para todos que quer vencer a carne, porque nós somos a igreja. Terceiro e último, irmãos, nós fomos separados para anunciar a glória de Deus. Põe a mão direita ao lado do seu coração. Vou repetir, nós fomos separados para anunciar a glória de Deus. Aleluia. Deixa eu te falar. O propósito pelo qual Deus nos elegeu, nos chamou, foi para que possamos anunciar as virtudes dEle. Fala da grandeza de Deus em todo tempo. Pratica isso dentro da sua casa, sozinho, no seu momento de oração. Para que quando você sair para o mundo, você possa exaltar a Deus, glorificar o nome de Deus. Nós somos salvos para proclamar. Nossa missão é refletir a glória de quem nos chamou. Nós fomos salvos com uma missão. Há um propósito de Deus no seu chamado. Deus não nos chama para não fazer nada. Deus não nos chama para não fazer nada. Ele nos chama com um propósito. Lá onde você trabalha, anuncia as virtudes do Senhor. Lá onde você estuda, anuncia as virtudes do Senhor. Falando, pastora, pode ser, mas não só falando. O seu comportamento, a sua atitude vai refletir a glória de Deus. E alguém vai perguntar, você é diferente. O que você tem?
Aí está na hora de você falar, eu tenho Jesus Cristo. E Ele quer te ter também. Ele é bom, Ele é Salvador, Ele é amigo. Amém? Você pode ficar caladinho, pode ficar lá caladinho. Mas o seu semblante, a sua maneira de manifestar. Irmãos, Deus está usando a igreja nesse tempo para manifestar a glória de Deus. Olha essa frase: a igreja existe para tornar Deus visível. Para muitos Deus está invisível, não conhece nada de Deus. Como que vai conhecer Deus? Através da igreja. E Ele, o Senhor que nos tornou igreja, nos tornou com esse propósito. Por isso que aquele rapaz falou para a menina, eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro. Estou te observando. Tem alguém te observando. O céu está te observando. A terra está te observando. E até o inferno está nos observando. E vai ver que em nós tem glória, que em nós tem cura. Olha, irmãos, nós somos como espelho. Diga glória a Deus. Que reflete a glória de Deus. Para concluir, a igreja não é um clube, não é um prédio, não é também uma tradição. É um povo chamado, comprado, transformado e separado para Deus. Fomos feitos igreja por aquele que nos amou eternamente, que nos tirou das trevas, que nos deu identidade, vocação e destino. Nós temos uma identidade de filhos, nós temos uma vocação, que é anunciar o nome dEle, e nós temos um destino. Nós não vamos passar por essa terra sem deixar a marca de Jesus na vida de alguém. Amém? Levanta a sua mão direita. Esta semana que está começando hoje, o Senhor vai te usar para deixar a marca dEle na vida de alguém. Você que crê, aplauda Ele e diga aleluia! Uhul! Viva como quem pertence a Deus. Eu falei que a semana passada tem muitos, né, talvez não seja o nosso caso, mas tem pessoas que elogiam certo dia da semana. Segunda-feira eu gosto, terça eu não gosto, sexta-feira, sexta-feira, sextou, tem gente que sextou. Irmãos, eu tenho que falar isso na segunda-feira, segundou, tercessou, quartou, quintou. Amém. Por quê? Diz a palavra, o salmista diz no Salmo 118: este é o dia, acho que é o 118, 24. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. 24, aleluia. Vamos ler junto? Levanta a mão direita. Esse eu gostei dessa palavra, presenteou. Segunda-feira, esse é o dia que o Senhor me presenteou. Por isso eu vou me alegrar e vou me regozijar nele. Terça-feira, esse é o dia que o Senhor me presenteou. Então eu vou me alegrar e me regozijar nele. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De domingo a domingo eu vou me alegrar, porque é o dia que o Senhor fez. Decanta da machará, renascu decanto da maná. Então glorificar o Senhor, irmãos, porque você é filho, você tem um Deus que te deu um destino. Viva como alguém que pertence a Deus. Fale como alguém que foi chamado da morte para a vida. A sua linguagem tem que ser outra. Para de falar o que o mundo está falando, piada, sabe, umas coisinhas, nem sei o que é, graças a Deus. Para de copiar, o mundo não tem o que a gente tem, o mundo está morto, a gente está vivo. Fala palavras de vida para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Quando o portão abrir, os seus filhos têm que escutar você falando: chegou o homem mais lindo, trabalhador,
obediente, temente a Deus. Vamos lá receber. Amém? E não quando o portão abrir, não, seu pai chegou. Espero que não tenha servido, tá tudo bem, amém? Irmão, elogia a sua mulher, abençoa a sua esposa. Quando ela for sair de casa, Senhor, cobre a minha esposa com teu sangue. Ela é uma linda, que nenhum olho atrevido olhe ela diferente. Ela é do Senhor. Amém. Os seus filhos, abençoa os seus filhos, abençoa os seus filhos. Para de ser raivoso, irmão. Irmão, os irmãos homens às vezes aprendeu com o pai, né? Aquele pai, os pais antigamente eram muito assim, né? Glória a Deus pelos nossos pais, né, irmãos? Eles deram o melhor para nós, amém? Mas agora nós estamos numa nova regência. Agora o Abba Pai está nos conduzindo. Corrige em amor, corrige em educação, eleva. Olha que lê as cartas de Jesus lá no Apocalipse. Jesus elevava. Você pode ler as cartas. Você rejeitou o pecado e tal. Aí ele tenho, porém, contra você. Então abençoa e depois dá o conselho. Meu filho, mas isso aí entristeceu demais o coração do papai e da mamãe. Muda isso aí na sua vida. Vamos orar junto? Vamos orar junto aqui, filho? Irmão, não tem nada que resolva no poder do Espírito Santo. Sirva como sacerdote, anda como santo. Lá, o sacerdote no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus. Era um sacerdote para representar todo o povo. Só o sacerdote chegava diante de Deus. Seja o sacerdote de alguém, lá na sua casa. Seja aquele que levanta a mão de madrugada, meio-dia, qualquer horário. Seja aquele quando o inimigo querer fazer gracinha lá, mandar tristeza, abatimento. Não, mas a casa do vizinho também está pior que a minha. Não compare. A sua casa vai ser melhor do que todas as casas da vizinhança. Proclame ali o reino de Deus. Você é um sacerdote, você é um santo, ande como santo. Proclame como redimido. Sirva como sacerdote. Ande como santo e proclame como redimido. Você é igreja. Amém? Então viva como tal. Viva como tal. O Alexandre, o grande guerreiro, né? Ele estava numa batalha e um dos soldados, uma batalha muito decisiva para eles vencerem, e um dos soldados retrocedeu. Com medo, não quis avançar na guerra. E o Alexandre, o grande, ele falou assim, como que é o nome desse soldado? E alguém informou para ele chama Alexandre. O meu nome? Sim, ele também chama Alexandre. Chama ele para mim. Aí ele falou para ele assim, ou você muda o seu nome, ou você muda o seu nome. Porque quem chama Alexandre como eu, tem que ser ousado, tem que ser corajoso. Deixa eu te falar, nós somos pequenos Cristo nessa terra. Vamos viver como tal? Vamos viver como tal? Não na nossa força, que a gente não tem nada, mas na força de Jesus, no poder do Espírito Santo.